Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula de História e Geografia referente ao dia 21 de agosto de 2020 e em História nós trabalharemos com o trabalho no campo das páginas 171 a 177. Houve uma alteração no meu planejamento porque eu não vou deixar os exercícios para vocês fazerem hoje devido à semana das atividades avaliativas, tá? Então eu achei melhor diminuir isso daí. Quando nós voltarmos na semana de aulas, nós retornaremos com os exercícios de história, ok? E em geografia nós vamos trabalhar com a correção das páginas 234 e 238. Vamos lá então. Ali na página 171 de história. Como você ficou sabendo, o trabalho existe desde o surgimento do homem e ao longo dos anos foi se modificando. Vamos entender como essas mudanças aconteceram? O trabalho no campo. Há muitos anos, a divisão do trabalho era simples. Na grande maioria dos grupos que viviam juntos, os homens caçavam e pescavam, enquanto as mulheres cuidavam das crianças, das atividades domésticas e do plantio. Nos diversos grupos indígenas, a organização das atividades era semelhante. O homem ficava com a responsabilidade da caça e pesca, e as mulheres eram responsáveis dos cuidados com o plantio, com a alimentação e com as crianças. Página 172. Entretanto, com a chegada do colonizador português em nossas terras por volta de 1500 e interesse deles nas riquezas brasileiras, indígenas foram obrigados a trabalhar no corte e transporte dos troncos de pau-brasil, madeira encontrada ao longo do litoral brasileiro, e em troca desse trabalho recebiam muitos objetos de metal que até então desconheciam, como machado, faca, tesoura e espelhos. Então isso aqui nós já vimos na apostila do bimestre anterior, né, gente? Essas novas ferramentas possibilitaram aos indígenas outras formas de trabalho. O trabalho de corte das árvores de pau-brasil na Mata Atlântica ainda continuou por muitos anos, o que provocou sua extinção. Os portugueses, a partir do interesse das riquezas brasileiras, ocuparam o território brasileiro e trouxeram para cá mudas de cana-de-açúcar, utilizadas para produzir açúcar que seria vendido na Europa. Os locais de plantio e produção de açúcar eram chamados de engenho. Nós também já tínhamos visto isso na apostila do bimestre anterior, né? Para o trabalho no engenho, os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para fazer todos os tipos de atividades sem o recebimento de nenhum salário. Era o trabalho escravo, que nós também já tínhamos trabalhado. Aqui nós temos o modelo do engenho, né, que nós também já tínhamos visto, né, que é a casa grande, onde fica o dono da terra, né, aquele que trouxe as mudas e criou aqui como se fosse uma grande fazenda esse engenho, né. A capela, porque eles trouxeram o cristianismo com isso. Aqui é a senzala, onde dormiam os escravos, a moenda, onde eles faziam a moenda da cana-de-açúcar, e aqui é a cozinha, onde se transformava a moenda, que era extraído da cana, em açúcar, né? E assim, aqui a roça, né, o canavial, e aqui na página 174 nós já temos. Como você já sabe, o senhor de engenho vivia na casa grande com sua família. Nela trabalhavam escravos domésticos que faziam todo o trabalho dentro da casa, como cozinhar, arrumar, cuidar das crianças, atender a sinhá. A sinhá é a dona da casa, tá? A senhora da casa, digamos assim. Lavar e passar roupas e servir as refeições. Um funcionário a passeio com sua família na obra de Debré, que reflete o cotidiano no Rio de Janeiro naquela época, tá, gente? Aqui é um jantar brasileiro, também feita por Debré. Essa imagem nós já tínhamos trabalhado, as duas, né, na apostila anterior. Aqui vocês podem ver que as crianças ficavam, filhas dos escravos, ficavam como se fossem animais, né? Eles comiam as sobras do que os donos da casa ofereciam. O trabalho no engenho de cana-de-açúcar. Para a produção de cana-de-açúcar, ocorriam várias etapas de trabalhos nos engenhos, desde o plantio de cana até a embalagem do produto a ser exportado. Todas essas etapas eram realizadas pelos escravos. Observe abaixo. Então, aqui eles plantavam a cana e transportavam a cana, olha só. Era puxada aqui, né? Então, plantavam, cortavam e transportavam.
Depois de colhida, levavam a cana-de-açúcar para a casa da moenda, onde era moída. Aqui, olha, é como, sabe assim, quando vocês veem aquele pessoal com a garapa ali, que eles tiram o suco da cana? É quase aquilo, só que mais manual, né? Então, essa imagem aqui, olha, demonstra que os homens andavam em círculo em volta dessa máquina, o outro colocava a cana aqui e saía o suco da cana, tá? Então ela era moída. Cozinhavam o caldo de cana na casa da fornalha até transformá-la num melado. Então era feita dessa forma aqui, olha, outro passo já. Em potes com formato de cone, o melado era depositado para secar. Depois era retirado dos potes, quebrado, embalado e exportado. Página 176. O trabalho nas antigas vilas. Nessa época, além desses, existiam também nas vilas outros tipos de trabalhos exercidos por comerciantes, artesãos, mascates, barbeiros, sapateiros, merceneiros, administradores de vilas, vendedores e entre outros. Com o crescimento das vilas e a necessidade da população, ainda outros tipos de trabalho foram surgindo. Então aqui começou a se surgir as primeiras cidades, digamos assim, né? Como se fosse um vilarejo antigamente. Um viajante austríaco, John Moritz, ao visitar o Brasil por volta de 1830, registrou por meio da pintura várias cenas do cotidiano. Nelas é possível observar os vários tipos de trabalhos desenvolvidos pelos escravos. Então aqui nós temos um trabalhador na terra, uma vendedora de fruta, tudo isso era feito pelos escravos. Os senhores não saíam da residência deles. É como se fosse vergonhoso, por exemplo, para a dona da casa ir vender esse produto que eles produziam. Quem tinha que fazer isso eram os escravos, eles não se submetiam a isso. Página 177. Além de Rugendas, Joaquim Cândido também desenhou cenas de trabalhadores que ele viu nas ruas do Rio de Janeiro e arredores. Então aqui nós temos uma escrava, olha, segurando a criança, né? Aqui nós temos 3 bestas, um molecote e o tropeiro montado num dos animais, né? Então eles estão carregando os animais aqui. Aqui como os escravos carregavam os brancos, né? A senhora viajando em redes. Ela não se cansavam, né? Só os negros que podiam fazer isso naquela época. E aqui é uma quitanda onde se vendia as frutas, tá? É certo afirmar que a forma de trabalho desempenhada pelos escravos no Brasil por aproximadamente 300 anos foi uma prática desumana, como eu mencionei para vocês durante uma live que nós já tivemos sobre história, né? Era uma prática realmente desumana. Eles submetiam os escravos a condições assim piores que alguns animais. Eles viviam em condições precárias, eram trancados em senzalas, todos aglomerados e duramente castigados quando não atendiam às ordens de seus donos. Não tinham nenhum direito. O trabalho escravo deixou marcas profundas na história do Brasil, mas com o tempo essa prática foi proibida e uma lei determinou que todo trabalho realizado por qualquer pessoa deve ser remunerado. Gente, então é muito importante nós sabermos que o Brasil passou por isso, porque em torno de 300 anos um trabalho escravo, é vergonhoso essa prática, a gente saber que tivemos isso no Brasil, mas ainda hoje há preconceitos, há pessoas que acham que têm o direito de explorar os outros, né? E isso é errado, é primordial que nós valorizemos o trabalho das pessoas, seja ele qual for, né? Eu sempre estou falando para vocês, até quando nós falamos sobre as profissões, é muito importante que a gente valorize o trabalho de um advogado, de um médico, de um promotor, de um professor, de uma dona de casa, que também é um trabalho digno, não tem nenhum problema, e nós temos que respeitar, porque é um trabalho sim, uma dona de casa, né? Enfim, mas todos os trabalhos são importantes, certo? A empregada doméstica que está auxiliando, o gari que está juntando o nosso lixo. Já pensou se nós não tivéssemos esses profissionais em nossa sociedade? Ela não funcionaria da forma que funciona hoje, né? Nós não teríamos a nossa sociedade assim. Então, é importante nós termos em mente isso, que por menor que seja o trabalho, ele é digno e ele é importante sim, tá bom? Então vamos lá, agora em geografia nós já tínhamos lido esse texto muito engraçado, né? E aqui nós já tínhamos discutido e basicamente respondido também durante a nossa última live, né? Então, que lugar do planeta Terra o extraterrestre descreve? A cidade.
Como é esse lugar? É um lugar que cheira muito mal por causa da poluição das fábricas. As pessoas vivem em casas grandes ou pequenas. Ou então, se vocês nem quiserem falar, né, aqui a apostila trouxe essa questão de cheirar mal, né? Porque aqui, ó, esses lugares cheiram muito mal por causa de umas porcarias que eles fabricam e de umas nuvens escuras. Então, ele quis retratar isso daqui, né? Mas às vezes a gente não precisa nem falar que são só as fábricas. Por exemplo, não tem aquelas pessoas que jogam fogo, por exemplo, no lixo, né? Então tem isso também que dá para retratar, né? Mas o texto não falou tanto. Mas enfim, aqui ficou certinho. Aqui, a qual problema ele está se referindo? O problema de moradia. Nós já tínhamos comentado isso também na nossa live. No texto, pode-se perceber a existência de uma rotina? Justifique. Sim, há uma rotina das pessoas saírem para trabalhar diariamente, né? Ali na página 236. Qual o ponto de vista da foto número 2? É o ponto superior ou de cima, né? A da 2 aqui, a foto está sendo tirada de cima, então é a superior. Como ela foi representada na figura 3? Através de um mapa, tá bom? Aqui. E observando novamente as fotos, que resposta você daria a eles? Que resposta você... Então aqui você vai colocar a sua resposta, né? A sua opinião aqui. Aqui nós temos as 3 imagens que serão comparadas agora na próxima página, né? Nós vamos compará-las com a nossa cidade na próxima página. Então aqui, qual delas é a mais parecida com o lugar onde você mora? Explique. Eu considerei, gente, a primeira, tá? Por quê? Porque nós não temos nenhuma cidade, um rio que corte a cidade ao meio aqui, não há um rio que corte a nossa cidade. Nós não estamos em uma cidade litorânea também, certo? E então essa daqui seria mais parecida, embora haja muitos prédios, nós não temos tantos prédios assim, né? Mas ainda assim é a menos movimentada. Se vocês forem, essa daqui também não é tão movimentada, no entanto ela é litorânea, né? E tem aqui essas montanhas, então não seria o nosso caso. Mas eu coloquei aqui a primeira, de modo que é uma cidade com menor movimento, mais arborizada também e não é uma região litorânea, por isso que eu completei, né? Agora, complete o quadro com as informações sobre a cidade em que você mora. Os tipos de atividades, nós temos aqui a atividade comercial, a rural, as escolas, né, que emprega muitos funcionários, o setor público de modo geral, que daí nós temos o hospital, delegacias, o fórum da nossa cidade, enfim, o setor público é muito grande aqui na nossa região também, né? Caso vocês lembrem de algum também e quiserem acrescentar, não tem problema nenhum. O tipo das construções da nossa cidade, nós temos poucos prédios, a maior parte são de casas. Eu não coloquei aqui também os comércios, né, as construções comerciais, né, que também tem bastante salas comerciais aqui na nossa cidade. E poucas construções históricas, nós teríamos basicamente a prefeitura e aquela construção ali na frente do supermercado Leve Mais, né? Lazer, nós temos os parques públicos que nós comentamos durante a nossa live, a praça central e os clubes particulares. Meios de transporte, os carros, bicicletas, ônibus, eu até acrescentei porque eu lembro que vocês comentaram durante a nossa live, mas é muito importante que vocês coloquem aqui para transporte intermunicipal, porque não há circular na nossa cidade para transportar as pessoas de uma região a outra na nossa cidade, somente de uma cidade para outra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, ficou um pouquinho extensa, né? Mas enfim, é importante que vocês estudem bastante, reflitam sobre o que eu falei, né? E façam com calma, se não estiverem cansados, vão pausando, vai tomar uma aguinha, uma respirada e depois vocês voltam para finalizar nossa aula, tá bom? Obrigada, um beijo, tchau, tchau, bom final de semana!